Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe, seja bem-vindo aqui, mais uma aula aqui de apologética cristã, a defesa da fé. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre apologética em ação, ou seja, como responder a perguntas difíceis sobre Deus. É um tema interessante, né? Mas já não sei se já aconteceu com você, né? Quando as perguntas vêm, elas não têm hora para chegar, né? Então, às vezes, nós somos surpreendidos com uma ou outra pergunta difícil, no momento em que, às vezes, a gente não está esperando e não somente a pergunta em si, mas, às vezes, o próprio momento. O momento é difícil, né? E em determinados momentos fica difícil de você responder algumas perguntas, não só porque você não tem a resposta, mas o próprio momento, o próprio ambiente, as próprias pessoas ali, a condição emocional, dependendo, não dá para você trazer algumas respostas, né? Lembrando que a apologética, ela cria um ambiente, né, para que você possa propagar a fé, né? Então, às vezes no corredor da igreja, ou até mesmo no ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho, nós somos surpreendidos com algumas perguntas, né? Tem algumas aqui, ó. Se Deus é bom, por que o mundo está do jeito que está? Por que o mundo está desse jeito? Se Ele, Deus, sabe de tudo, por que cria pessoas que vão rejeitá-lo? E as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, como fica? Para onde elas vão? Como um Deus amoroso pode enviar pessoas para o inferno? Nosso objetivo não é responder todas essas perguntas aqui agora. A ideia é, principalmente no conjunto de todas essas aulas e também hoje, entregar algumas ferramentas que podem nos auxiliar a como responder determinadas perguntas. Porque elas, querendo ou não, elas têm algo em comum. Como eu falei, elas vão surgir não apenas na nossa mente, mas no coração de algumas pessoas, dependendo do momento, da influência, de qual ambiente elas estão. Essas perguntas vão saltar do coração de algumas pessoas, mas também vão surgir como questionamentos mesmo, né? E às vezes elas vão nascer de ambientes de dor, momentos de perda, ou às vezes também em ambientes onde há muita confusão, né? Ou pessoas que emocionalmente estão abaladas ou tiveram experiências ruins com outras religiões e elas vão naturalmente fazer esse tipo de pergunta. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha só, o que Paulo está dizendo? A palavra, primeiramente, ela precisa ser agradável. Ela precisa ser aceita, ela precisa ser agradável, certo? Temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Você vê que ele nem fala do conteúdo, mas como deve ser o nosso comportamento, né? A responder a determinadas perguntas difíceis. Há pessoas que não têm portas abertas porque em alguns momentos vem com arrogância. Ela quer, antes de qualquer coisa, antes de trazer uma resposta e às vezes trazer alento àquele coração ou aquela pessoa que está afligida por um sentimento, realmente que são questões que estão afligindo a alma dela, antes de trazer uma resposta para essa pessoa, ele quer às vezes se promover. Ele quer se promover na resposta que vai dar. Ele quer mostrar que ele tem todas as respostas. Ele quer se sentir o melhor naquele ambiente. Não, não é esse o objetivo. Primeira coisa aqui, a postura ela vem antes da resposta. Antes de pensar, às vezes, na resposta certa, nós precisamos entender qual que é o tom que eu vou responder. Porque dependendo, o argumento que você trouxer, por mais convincente e eloquente que ele seja, ele não vai poder convencer os contradizentes, né? Então, assim, muitas vezes a pergunta não é sobre teologia, mas é uma pergunta sobre questões reais da vida, né? Então, o que eu preciso fazer para ser agradável e cumprir aquilo que Paulo está dizendo aqui, né? Para que nós antes sermos o quê? No mínimo sociáveis, né? A vossa palavra seja sempre agradável. Sempre agradável. O que eu preciso fazer? Primeiro, saber ouvir. Eu tenho que ouvir primeiro. Né? Como eu falei, nem sempre a pergunta vai ser sobre teologia. Então, se não é sobre teologia, você pode fazer perguntas. Se a pergunta é difícil, você pode devolver, às vezes, com uma outra pergunta, né? Exemplo,
O que te fez pensar sobre isso? Há quanto tempo você vem pensando sobre isso? E aí você vai entender que às vezes a resposta que a pessoa te dá está no âmbito emocional. Você está identificando ali outros elementos para trazer a resposta. Porque aquela dúvida, às vezes, ela vai revelar, às vezes, uma ferida. Aquela dúvida do indivíduo é fruto de uma ferida. Né? Então, se você demonstra interesse, você está... primeiro, você esquece sua performance. E você está indo realmente na dor daquela pessoa. Responda com mansidão, com respeito. Lembra que Pedro fala sobre isso? Né? Com mansidão. Então, evitando ali qualquer tipo de debate. Não, a ideia não é ganhar o argumento. Né? A pior vitória que você pode ter é aquela que você ganha o argumento, mas perde a pessoa. Não é essa a ideia. A apologética não é para isso. Ravi Zacarias vai dizer assim, ó, Ravi Zacarias, atrás de toda pergunta existe um questionador. Ganhar o argumento e perder a pessoa é a pior vitória que existe. Ou seja, não se trata de ganhar ou perder. As questões virão, as perguntas virão. Não se trata de ganhar, de vencer ou de perder, mas de trazer a pessoa a pensar, de levar aquele indivíduo a pensar. Quando você leva a pessoa a pensar, você abre espaço para aquele que convence. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se não há uma abertura, se a porta está fechada, a apologética ela vai fazer isso. Mesmo com uma pergunta difícil, se você tem algumas técnicas, você vai conseguir, no mínimo, abrir o coração daquela pessoa. Ao ser sociável, há pessoas que não são sociáveis. Elas não têm um ambiente para responder. Mas se você, no mínimo, é sociável, se você é empático, você já está abrindo a porta do coração daquela pessoa. Então, o meu papel, ao responder perguntas difíceis, e aqui é dentro da nossa aula, como responder as perguntas difíceis, a primeira coisa é justamente isso, entender que o nosso papel é abrir a porta. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso com mansidão, fazemos isso com empatia, com compreensão, com domínio próprio, sem querer ser melhor do que o outro, sem querer expor o nosso conhecimento. Infelizmente, há pessoas que o objetivo dela é expor o conhecimento que tem. Ele ganha a batalha, mas perde a pessoa. Isso é um erro, né? E há 4 grandes áreas aqui de perguntas difíceis, né, que nós podemos descrever aqui. Das perguntas mais desafiadoras sobre Deus ou sobre a palavra de Deus, nós podemos agrupar aí em categorias. Primeiro, o mal e o sofrimento. Depois, a exclusividade da salvação. Depois, a justiça e a condenação eterna. E depois, a fé e a ciência. São os 4 campos, né, onde se abre para essas perguntas, né, as perguntas mais difíceis. Então, o mal e o sofrimento. É aquela pergunta, né? Se Deus é bom e poderoso, por que Ele não acaba com todo o sofrimento? Qual que é o argumento que você teria para responder a isso? Se Deus é bom, primeiro, a pessoa já vem dizendo, se Deus é bom, ele já está colocando a bondade de Deus em xeque com o final da sua pergunta. Por que Ele não acaba com todo o sofrimento? Existe sofrimento e existe um Deus que é bom, o que está acontecendo? No meio de tudo isso tem algo acontecendo e nesse meio é justamente a minha questão, né? Como eu poderia dar uma resposta estruturada para isso, né? Primeiro, o sofrimento não foi criado por Deus, não foi Deus quem criou o sofrimento. Deus lá no capítulo 3 vai dizer para Adão, Adão, maldita seja a terra por tua causa. A terra é maldita por tua causa. Deus, ele não é o agente nessa maldição. O agente aí é o próprio homem, que fez a escolha errada. Deus, ele vai permitir que o sofrimento aconteça, mas isso não significa que ele seja também indiferente a esse sofrimento, né? Muito pelo contrário. Ele vai usar esse sofrimento para moldar caráter, para revelar a glória dele mesmo, né? E também para cumprir os seus propósitos. Romanos 8, 28
diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto da versão da King James que fala assim que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar aqueles que o temem. Logo, dessa forma, tira a responsabilidade do mal. Ou seja, não foi Deus o agente do mal, não foi ele quem provocou o mal, mas o mal está aí, ele foi provocado por alguém. Mas Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar aqueles que o temem. Ele mesmo, Deus, experimentou essa dor. Quando? Quando ele envia o próprio Filho. Ele vai escolher participar dessa dor da humanidade. Porque ele não tem obrigação nenhuma. Mas agora, ele mesmo vai experimentar essa dor, através da rejeição. Seu próprio Filho, ele foi injustiçado, foi morto, ele foi rejeitado, foi injustiçado e foi morto. Então, mas a pergunta é, se Deus é bom e ele tem o poder, né? Primeiro ele é bom. Se ele tem o poder, por que ele não acaba com o sofrimento? Ou seja, Deus tem o poder de acabar com o sofrimento, mas ele não acaba. É aquela pergunta, né? Se Deus é amor e o sofrimento é o pecado, é a condenação do mundo, por que ele não perdoa todo mundo? Tem essa ideia de mandar todo mundo para o inferno, todo mundo que não recebe a Cristo para o inferno. Por que ele não perdoa todo mundo? Deus poderia perdoar todo mundo? Eu pergunto a você. E eu respondo, sim. Deus não é poderoso, como diz aqui na pergunta? Deus é poderoso. Se ele é poderoso, ele poderia perdoar todo mundo e jogar a sujeira de toda a humanidade por debaixo do tapete? Poderia. Mas eu pergunto a você, Deus é amor? Ele estaria sendo amoroso e estaria sendo bondoso? Sim, ele seria bom. Ele seria bom, mas ele não seria justo. Por quê? Porque o que é a justiça? E é aí que o apologeta precisa estar preparado. Ele precisa entender o que é essa justiça. Ele precisa entender que Deus é um Deus de amor e tem vários atributos. Ele é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o que é justiça? Justiça é a punição do erro. E se por um lado Deus é bom e ele também é justo, né? Se por um lado Deus é bom e ele quer perdoar por causa da sua bondade, do seu amor, ele quer perdoar o homem, por outro lado ele também é justo. E o pecado existe. E se justiça é a punição do erro e também justiça é um dos atributos de Deus, Deus também quer punir todo o pecado. Se de um lado Deus é bom e deseja perdoar e salvar o homem, a sua justiça também deseja condenar o pecado do homem. E a cruz é justamente esse lugar, onde o amor de Deus, a bondade de Deus, encontra a justiça de Deus. Porque se por um lado Deus é bom, sim, como ele demonstra? Entregando o próprio Filho para morrer como substituto pelo pecado da humanidade. Bondade, graça e favor imerecido. E agora a sua justiça também é demonstrada, por quê? Porque em Cristo o pecado será punido, o pecado não passará sem punição. Na cruz é esse lugar onde o pecado é completamente punido e Jesus, ele é o cordeiro substituto que carrega todo o pecado da humanidade. Logo, a cruz ela foi necessária para quê? Para satisfazer as exigências da justiça de Deus e da sua santidade. Porque uma vez essas exigências sendo satisfeitas, as exigências da justiça de Deus sendo satisfeitas, o homem possa legalmente ser salvo pela graça. Só o cristianismo pode trazer essa resposta. Só a Bíblia pode trazer essa resposta. Logo, a Bíblia, ela é confiável. Olha só o que diz Timothy Keller, diz assim: o cristianismo é a única fé que diz que Deus entrou voluntariamente no sofrimento humano para vencê-lo de dentro para fora. Só Jesus poderia ter feito isso. Ele entrou no sofrimento da humanidade. Ele entrou. Por quê? Porque nós temos aqui a natureza do problema, que é o pecado. E a Bíblia fala em Isaías que os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas agora, todas as religiões
por identificar essa separação de um ser eterno como Deus, o ser humano identifica isso, em si mesmo ele percebe que está separado, ele precisa de um Salvador, ele precisa de um Deus. Ele precisa, e as religiões vão tentar fazer isso, porque já que todos pecaram e carecem da glória de Deus, eu também tenho que procurar uma forma de me salvar, de me santificar. Mas Paulo vai dizer que todos pecaram. Então as religiões vão tentar fazer isso, vão tentar construir uma ponte até Deus. Mas o cristianismo não. É o único que... O cristianismo é a única solução que traz Deus até o homem, faz com que Deus construa uma ponte para chegar até o homem. A salvação é somente por Cristo. Por isso a exclusividade da salvação é de Jesus. Então é assim que nós respondemos a esse tipo de pergunta. São perguntas difíceis, por quê? Porque o homem não vai poder inventar nada, nenhuma religião que traga resposta e leve o homem depois novamente de volta para Deus. Outra pergunta sobre a justiça e eternidade. Como um Deus amoroso pode mandar pessoas para o inferno? A Bíblia fala que o inferno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ele foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Foi Deus quem criou os seres livres para o escolherem ou o rejeitarem. No mundo onde não há possibilidade, é importante você entender isso, no mundo onde não há uma possibilidade de rejeitar, de escolha, não existe amor. Por quê? Porque o amor, ele pressupõe a liberdade. Eu preciso ter liberdade de escolha. Se eu não... onde há o amor e Deus é amor... Se o indivíduo não tem possibilidade de escolha, se Deus não desse para o ser humano, lá no Éden, a possibilidade de escolha entre a árvore do meio, e entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, se Deus não desse ao homem a possibilidade de escolha, perdão, não é isso. Se o homem não tivesse a escolha de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele não tivesse a possibilidade de escolha, não haveria o quê? Relação. É o mesmo relacionamento que eu tenho, por exemplo, com esse celular. Ele só faz o que eu quero. Seria a mesma relação. Ele só pode fazer e obedecer aos meus comandos. Logo, o homem da mesma forma. Mas Deus deu ao homem o quê? A possibilidade de errar. E isso vem por causa do amor, porque o amor pressupõe a liberdade. Se não há amor, não há também liberdade. Não há liberdade. Uma vez que o homem escolhe e ele quebra essa aliança com Deus e se alia ao próprio Satanás, porque o que Paulo vai falar em Romanos? Ele vai falar assim, ele vai dizer assim, aquele a quem você escolhe para obedecer, desse você se torna servo. Logo, o homem escolhe ser servo do próprio Satanás. Servo da maldade. E o inferno, ele é uma consequência. Não é Deus empurrando alguém para lá. Não é Deus que manda o homem para lá. É a escolha humana de viver sem Deus sendo levada até as últimas consequências. Deus fez tudo para evitar isso. A cruz é uma prova disso. A cruz, Deus envia o seu Filho ao mundo. A cruz é a máxima de Deus. A cruz é o ápice da salvação. É Deus oferecendo salvação até o último momento ao ser humano. Mas é a escolha do homem. Não é uma questão que Deus esteja mandando. É o homem que escolhe para lá. Deus já fez tudo o que ele deveria fazer, que ele poderia fazer, não deveria, mas que ele poderia fazer. Olha o que o Sproul vai dizer. Ele diz assim, R.C. Sproul, a questão não é porque Deus envia as pessoas para o inferno. A questão é, como ele permitiria alguém ir para o céu dessa forma? Como é que ele permite que alguém vá para o céu de qualquer forma? Essa é que é a questão. Entenda uma coisa, o inferno ele é coerente com o amor e com a justiça de Deus. Amor sem justiça
é permissividade. Amor sem justiça, entenda isso. Amor sem justiça é permissividade. E justiça sem amor é tirania. É simples assim. Pode parecer que são respostas prontas, não, mas é a maneira como nós, biblicamente, precisamos responder essas perguntas que as consideramos difíceis. Existe um método na apologética chamado método GPS. É aquele que você ganha tempo, você pergunta para entender e depois você seja claro e simples. Você ganha tempo, ou seja, você não precisa responder de forma imediata. Eu posso dizer, excelente pergunta. Que boa é essa pergunta, é uma pergunta muito interessante. Me fale mais como você chegou a ela. Você abre para discussão. Você dá importância, é assim que você responde, você dá importância a quem está te perguntando. Você está dizendo, olha, a pergunta que você está fazendo tem muito valor. Depois o segundo, GPS, agora vem o segundo, vem o P. Pergunte para entender. Você precisa descobrir primeiro qual que é a dúvida intelectual. Não é ali, existe falta de informação, então pergunte. É intelectual a dúvida? Ou ela é oriunda de algum trauma emocional, de alguma dor que a pessoa está passando? Se você não faz pergunta, assim a resposta que a pessoa vai te dar vai ser muito mais elaborada por causa da pergunta que você fez. Então pergunte para entender. E depois seja claro e simples. Ou seja, use uma linguagem que seja acessível, né? Responda ali em camadas, entenda se a pessoa está te entendendo, se ele está entendendo a sua resposta, né? Primeiro, seja simples. Depois de ser simples, é que você vai ser profundo. Não dá para responder a pessoa sem demonstrar interesse. Demonstrar interesse implica também em saber se a pessoa está entendendo a sua resposta. Não adianta nada eu ensinar algo para você aqui e o meu ensino se perder. Não. É necessário eu saber se você está entendendo. Pergunte à pessoa. Quando alguém pergunta, né, um professor pergunta na universidade, pergunta não, ela vai afirmar ali na universidade ou qualquer outro ambiente, vai dizer assim, a Bíblia é cheia de erros. Você pode vir com outra pergunta. Qual desses erros, qual erro você considera ser o mais importante? Qual é o erro mais sério que você acredita? Na maioria das vezes, a pessoa não vai saber te dar nenhum tipo de exemplo. Ela não vai saber te dar um exemplo concreto, né? Então vai surgir, às vezes, uma pergunta na família, em meio à dor, ao sofrimento, né? Na perda de um ente querido. Alguém da própria família vai perguntar, né? Se Deus é bom, por que Ele não curou minha mãe? Por que Deus não curou a minha mãe? Por que Deus a levou? Né? E aí você pode vir com uma resposta, às vezes, já pré-formatada. É lógico que munida de todo entendimento, de compreensão sobre o Evangelho, mas você precisa ter essa resposta já pronta. Né? A nossa dor é grande. Ou seja, você não está excluindo a dor. Emocionalmente, você está se conectando àquela pessoa. Certo? Então você diz, olha, realmente, a nossa dor é muito grande. Perdemos a mamãe. Ou perdemos o nosso irmão, ou perdemos... Sim, você se conecta com aquela dor, você não desconsidera aquela dor. Mas aí você vem com outro argumento, mas Deus é bom. Ele é tão bom que Ele nos dá esperança além dessa vida. E aí abre-se uma porta para a pregação do Evangelho. Ali já há um quebrantamento, ali já abre um espaço, sabe? Então assim, é importante, sabe? Nós respondemos, já percebeu esses dias, mesmo alguém postou, né? Se Deus existe, por que tanta guerra? Por que tanta guerra? E aí você precisa entender qual que é a raiz da guerra. Na maioria das vezes, a raiz de toda guerra é a ganância, é a busca pelo poder. Ou seja, é necessário você, não filosoficamente, mas teologicamente, levar a pessoa a entender que a questão da guerra tem mais a ver com a corrupção do coração humano do que com o próprio Deus. Não tem a ver com Deus. Se Deus existe, por que a guerra? A guerra não tem a ver com Deus. Tem a ver com a corrupção do homem, que está diretamente ligada ao coração corrompido. E essas são algumas das respostas.
A Bíblia fala, ó, Provérbios capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra em dar a resposta adequada e a palavra ao seu tempo. Quão boa ela é. Se é que nós podemos dizer isso, assim, a defesa da fé, a apologética, não tem a ver somente com, você está percebendo isso? Não só com perguntas, responder a essas perguntas. Tem a ver com cuidar e posicionar o coração daquela pessoa. É oferecer uma verdade que realmente possa trazer graça àquele coração ansioso, sabe? Por isso você e eu não podemos fugir das perguntas difíceis. Por quê? Porque elas são uma oportunidade para mostrar que a nossa fé, ela é viva, ela é racional, ela pode ser até irresistível em alguns momentos. Se você e eu conseguimos promover um ambiente propício, seja emocionalmente, seja racionalmente, filosoficamente, para que essa fé ela seja pregada. Amém? Que Deus abençoe você. E amanhã estaremos aqui novamente com mais uma aula aqui de apologética cristã. Que Deus te abençoe.